Bom dia, irmãs e irmãos. Graça e paz. Antes de começar a mensagem, eu queria dizer que o louvor para mim foi muito abençoador. O dirigente também, porque eles nos trouxeram essa lembrança de que nós temos Deus como nosso Pai. E como hoje isso é importante. Hoje, na verdade, pode ser um dia dos pais tristes para muitas pessoas. Por exemplo, para as pessoas que perderam entes queridos no acidente aéreo, lá em Vinhedo. Então, eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos, em favor das famílias das vítimas, e principalmente pedindo para que o Senhor possa trazer consolo nesse Dia dos Pais. Senhor Deus, te agradecemos por podermos nos reunir nesta manhã e reunidos, nós queremos unir em oração, em favor daqueles que perderam pais, perderam familiares no acidente aéreo em Vinhedo. Senhor Deus, hoje é um dia em que a tristeza domina. Mas, Senhor Deus, nós cantamos, nós cremos que o Senhor Deus é Pai. O Senhor Deus pode ser Pai na vida dessas pessoas, nesse momento, nesse dia. Senhor Deus, seja Pai para essas pessoas. Dá o seu abraço. Senhor Deus, estende teu amor. Opera consolo a cada uma dessas pessoas. E para cada um que hoje também tem saudade do seu pai, que hoje sente ausência de um pai, que cada uma dessas pessoas possa ter no Senhor essa experiência da paternidade que o Senhor pode dar de forma plena na vida de cada um. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 anos depois eu venho falar de novo no Dia dos Pais e para mim isso é uma honra tremenda. Tenho muita ciência de que eu estou diante de mim, diante de pessoas que são pais veteranos, lutaram muito mais do que eu e quero prestar homenagem a vocês, né? Se você, no dia que seu filho ou sua filha nasceu, você sabia que sua vida ia ficar de ponta cabeça, parabéns para você que encarou esse desafio. Se você fez questão de criar um tempo para passar com seus filhos, para brincar, né, para sair junto, olha, parabéns pelo sacrifício que você fez. Apesar do teu cansaço, né, apesar dos seus problemas, você ainda priorizar esse tempo com seu filho. Parabéns para você também, se naquele momento difícil da sua vida, cansaço abateu, desânimo abateu, mas você pensou na sua família e falou, eu não vou desmorecer, vou continuar lutando. Parabéns pela força que você teve para prosseguir esse caminho. Parabéns para você, pai, que naquele momento em que uma crise abateu na sua família e parece que tudo ia desmoronando, você falou, eu não vou deixar minha família cair tudo. Então você engoliu também a sua preocupação, a sua dificuldade. Você falou, eu vou segurar as pontas aqui. Não vou deixar cair. E você permitiu que a sua família se sustentasse nesse momento de dificuldade. Parabéns para você. Parabéns para você que, apesar daquele estresse, de muitas vezes seu filho ou sua filha não te entender, você ainda assim quis passar valores que você crê que faz diferença na vida deles. Nem sempre a recepção é boa. Nem sempre você sente ser amado quando você fala certas coisas, quando você dá disciplina. Isso às vezes te frustra também. Mas parabéns que você permaneceu firme, porque tinha muito claro o que era realmente importante na vida dos seus filhos. Parabéns para você, que apesar de tudo, ainda é cobrado para ser forte, ser uma referência, ser um pilar da família.
E apesar da gente ser de carne e osso, você encarou esse desafio de querer ser esse apoio, essa referência dentro de casa. Parabéns mesmo. Você que é pai há muito mais tempo do que eu só tiro o chapéu para você, que nos meus 14 anos de paternidade ainda sofro bastante, e eu imagino o quanto você não passou por mais coisas do que eu. Mas uns 2 anos atrás, saiu um filme chamado Paternidade, estrelado pelo ator Kevin Hart. E o filme conta a história de um pai que logo que a filha nasce, a mãe morre, né, tragicamente. E o que acontece? Ele vai ter que se virar agora, né, recém-pai, a criar aquela menina. É um filme relativamente leve, apesar dessa história dramática. Tem momentos muito engraçados, acho que dá um bom entretenimento, mas tem uma fala desse pai que me chamou a atenção. Tem uma hora que ele diz para a filha ali, ainda pequena, sabe, se você pudesse ter um dos pais, eu queria que fosse sua mãe. Ela seria melhor nisso. Melhor nessa tarefa de eu te criar. Porque ele está totalmente perdido, não sabe o que fazer. É nesse momento que ele fala essa frase aqui. Eu fiquei muito admirado com a mensagem do pastor Takashi domingo passado. Eu já disse isso na hora da bênção domingo passado também. Eu já admiro meu amigo, né? Por tantas coisas que Deus usou para ele realizar de maneira grandiosa. Eu vi milagre de Deus através da vida dele. Mas domingo passado, ele me foi um exemplo. Porque ele demonstrou diante de todos nós que mesmo um homem de Deus, uma referência para nós aqui na igreja, também passa por dificuldades emocionais e de que, como todos nós, ele também depende de Deus para seguir em frente. Hoje, ser pai, acho que nos faz sentir muitas vezes que assim, será que eu estou fazendo certo? Porque hoje as crianças já são diferentes. O mundo está diferente. Você sabia um jeito de ser pai. E muitas coisas desse jeito de ser pai hoje parece que não funciona direito. Ou às vezes até criticado. Então, muitas vezes nós pais sentimos que não estamos acertando e está difícil acertar. Mas ao mesmo tempo, aquela frase vem dentro de nós. Mas esse é o pai que eu consigo ser. Esse é o pai que eu consigo ser. Fui criado de um jeito. Eu tenho referência de um tipo de pai. Eu tenho a minha personalidade, minhas dificuldades também. E é isso tudo que faz o pai que eu sou hoje. Mas isso significa que tem muitos buracos. Eu não sou aquele pai que atende tudo. Eu não sou um pai perfeito. A gente sabe disso. Então a gente fala para a gente mesmo, eu sou o pai que eu consigo ser. E a gente vai seguindo na luta, sim. Mas é nessa luta que a gente percebe que a gente, mais do que ninguém, né? A gente não conta muito isso para nossas esposas e nossos filhos, mas a gente é de carne e osso. Como o pastor Takashi nos ajudou a admitir. A gente tem nossas dificuldades, tem nossos medos como pai. Irmãos, eu queria dizer que é uma bênção a gente sentir isso. Porque aquele que sente que está tudo bem, que consegue tudo, não precisa de Deus. Não precisa estar aqui. Todos nós que estamos aqui somos aqueles que, como o pastor Takashi mostrou o exemplo, nós somos honestos o suficiente para dizer, Deus, eu preciso de você. Deus, para ser pai, eu preciso da sua ajuda. Me ensina a ser pai. Essa humildade, irmãos, que hoje no Dia dos Pais eu gostaria de resgatar junto com você, eu sendo pai também. E eu queria dizer
que a Bíblia fala muito sobre paternidade e ali nós podemos aprender o tipo de pai que Deus quer que nós sejamos. Porque hoje a gente está num tempo em que tem várias definições de pais, né? Tem muita expectativa aí também que a sociedade em geral quer que a gente atenda como pai. Mas antes de tudo isso, eu queria dizer para você que Deus tem o seu conceito de pai. Deus tem um projeto de paternidade. Eu queria dizer para você, esse é o padrão que a gente deve buscar primeiro. Essa é a expectativa que a gente deveria buscar primeiro, que ela serve de referência para todo o resto. Então, se você tiver a sua Bíblia, quero convidar você a abrir na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4. Enquanto você lê, abre a sua Bíblia, eu queria dar algumas informações para a gente entender esse texto que a gente vai ler. A carta aos Efésios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e era a forma também dele pastorear aquela igreja, porque ele estava longe, né? Então ali tem várias instruções sobre vida cristã. E principalmente nesse trecho que a gente vai ler, ele estava dando instruções sobre relacionamentos segundo o padrão de Deus. Então tem três relacionamentos que ele teve uma atenção especial, né? No final do capítulo 5 ele fala de marido e mulher. E logo depois do texto que a gente vai ler hoje fala sobre senhores e escravos. E aqui nesse texto do meio, que a gente vai trabalhar hoje, refletir hoje, ele fala sobre a relação pais e filhos. Falar sobre paternidade, como eu disse, na Bíblia é um assunto muito importante. O apóstolo Paulo, por exemplo, esse texto que nós vamos ler, ele vai escrever de um jeito muito parecido na carta aos Colossenses também. Né? Para as outras igrejas também ele faz questão de falar sobre isso. Algumas diferenças, né, que hoje a gente vai ver. Inclusive, quem olhar o vídeo do Dia dos Pais de 2 anos atrás, eu usei o texto de Colossenses para falar no Dia dos Pais também. Mas hoje Efésios vai nos trazer uma outra visão daquilo lá. E nesse texto do capítulo 6, Paulo, em vez de ficar divagando sobre o conceito de paternidade, não. Ele dá dica prática de como, segundo Deus, nós pais devemos agir. Então, gostaria de olhar para essa palavra do Senhor junto com vocês. Efésios 6, verso 1 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. É um comentarista que eu me apoiei para estudar. Esse texto de Efésios é um teólogo chamado Hoffner, muito respeitado, especialista em Efésios. Ele diz que esse texto, na verdade, fala de relacionamento e apresenta duas partes, né? Então, nesse texto que a gente vai estudar hoje, para ele está falando de filhos, para os filhos e depois para os pais. E você pode ter a mesma sensação lendo esse texto. Poxa, pastor, esse texto é para os filhos, né? Pode pular aí, vamos direto para o texto que fala diretamente para os pais. Irmão, se a gente olhar bem, tem pai aqui que não é filho? Esse texto é para os pais também. E por que a palavra de Deus coloca essa questão de você ser um filho, segundo o padrão de Deus, antes de você falar sobre ser pai? Porque nós, antes de sermos pais, fomos filhos. E sendo filhos, nós temos a referência de um pai antes de nós. Antes de você pensar que pai você é importante você também enxergar como foi o seu pai para você. Porque ele certamente é uma referência, uma influência muito forte na sua vida, no jeito que você é pai hoje. Eu queria perguntar, isso está tudo certo?
como é que está o seu pai em relação a você? Como você está em relação ao seu pai? Aí entra um problemão. Que nem sempre a gente tem experiência boa com nossos pais. Tem, por exemplo, pais aqui que não tiveram referência de pai. Ixi, como é que faz então? Né? Tem pais aqui que tiveram péssimos exemplos dos pais. Eita, nós. Ô Paulo, como é que a gente faz aí? Paulo recomenda aqui, primeiro, que os filhos devem obedecer os pais. Nossa, mas teve tanta coisa que eu fiz questão de não obedecer porque eu achei errado. Ou não concordava. Por que que Paulo insiste nisso? Tem um ponto importante que a gente às vezes deixa passar, é que Paulo não está dizendo de uma obediência qualquer. Obedecer no Senhor. Obedecer em Jesus. Esse Senhor, no grego Kyrie, está referindo a Jesus, não Deus Pai, mas Jesus. O que é obedecer em Jesus? Primeiro, que quando você vai obedecer, não é simplesmente dizer que, não, então eu tenho que baixar a cabeça, achar que está tudo certo, né, com o que o meu pai fez ou falou. Não, a motivação é, eu vou obedecer ao meu pai por Jesus, do ponto de vista de Jesus. Você já pensou como Jesus enxerga seu pai? Você já pensou como Jesus enxerga a influência do seu pai na sua vida? Será que mesmo quando a gente tem muitas experiências negativas com os nossos pais, está tudo perdido? Não tem nada? Quando a Bíblia nos coloca que mesmo nesses casos nós devemos obedecê-lo, mas em Jesus, significa que em Jesus nós podemos enxergar um valor que o ser humano não está enxergando. Esse valor, irmãos, nós vamos entendendo conforme esse texto vai se desenrolando. Paulo lembra que honrar pai e mãe é um mandamento de Deus, né? É um dos 10 mandamentos. E como todo mundo aqui crê, 10 mandamentos é uma das referências máximas da nossa ética, dos nossos valores, das nossas ações. É o que dirige nossa vida de fé. E honrar pai e mãe faz parte disso. Para Deus, essa relação que você tem com o pai, ou seus pais, né, no caso do texto de Êxodo, é essencial na sua vida. Só por isso você já deveria tentar olhar para a experiência do seu pai de um jeito diferente, mesmo que não tenha sido boa. Para Deus, mesmo que o pai seja falho, ali tem a vontade dele. Ali existe algo que Deus está construindo na sua vida através desse pai. E olha só, se a gente não entende isso, o engraçado é que a gente vai repetir os mesmos erros dos nossos pais, que a gente não lidou com isso. E também a gente não vai herdar as coisas boas que Deus colocou na nossa experiência com os nossos pais para levar para os nossos filhos. A Bíblia é clara no verso 3. Se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. A gente não sabe no detalhe o que significa tudo vai bem. Os teólogos também dizem que assim, aqui ficou genérico, e na verdade eu estou entendendo que Deus vai trazer bênçãos, cada um na sua vida, de acordo com a sua situação. Mas é essencial para Deus abençoar sua vida, que você honre pai e mãe. É difícil a gente acertar as contas com o passado, né? Acertar as contas com a nossa história. Mas
isso, para mim, fica claro, uma música muito bonita da banda Legião Urbana, que chama Pais e Filhos, né? Fez sucesso ali nos anos 90. O cantor Renato Russo, ele ficava bravo nas apresentações, que quando eu tocava essa música, todo mundo cantava alegre junto. Falava, essa aqui não é uma canção alegre. Fala muito de desencontros entre pais e filhos. Então, quando ele cantava com certo pesar, porque ele lembrava das dificuldades que também ele teve. Mas olha a frase que ele vai colocando no final da música. Eu sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Nossa, essa música faz a gente refletir demais. Na terapia, fica muito claro que assim, muitos dos traumas e dificuldades que a gente carrega emocionalmente vem sim das experiências que a gente teve com os pais. Mas a vida é muito mais ampla para a gente uma hora chegar a dizer que a culpa é só dos pais. Também faz parte das escolhas, faz parte disso as escolhas que você fez, né? A experiência que você foi tendo e acumulando na sua vida também. Quando nós olhamos para o passado, na experiência com os nossos pais, e se a experiência for positiva, graças a Deus, talvez venham as coisas boas que você está herdando, mas se a experiência não for boa, pense nisso. Será que mesmo assim Deus não colocou alguma coisa na sua vida que ajudou a você se constituir como pessoa que é hoje? A crescer como é hoje, a formar o seu caráter, formar os seus valores, mesmo através da experiência negativa? Quando você estiver em paz com o seu pai, você estará apto a ser um pai pronto para encarar a paternidade, pronto para transformar a experiência de ser pai numa coisa abençoada por Deus. Enquanto nós pensamos na paternidade e nós estamos amarrados às más lembranças, aos pesos que a gente carrega, sem saber, quando a gente está sendo pai, a gente também está carregando essa desvalorização. Se com a ajuda de Deus a gente limpar o nosso passado, a gente estiver em paz com os nossos pais, estaremos em paz também com os nossos filhos. Pais que Deus quer, tem a referência paterna moldada por Jesus. A Bíblia é clara, Paulo é claro, não importa como seu pai é, honre a ele. Não significa que você está passando pano por cima dos erros que ele cometeu, ou de coisas que você não concorda ou que te fez mal. Não significa isso. Significa que honrar é você dar valor àquilo que ainda tem valor nessa sua história. E dando valor, né, e esse valor você vai encontrar através de Jesus. Você pede a ajuda de Jesus. Jesus, qual o valor que essa história com meu pai tem? O que o Senhor me deu? O que o Senhor me ajudou a construir? Deixe isso claro. E grato a isso, você terá um coração cheio de paz para ser pai. No verso 4, a Bíblia diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Bem, aqui o texto começa a falar diretamente para o trabalho da gente ser pai agora com os nossos filhos, né? E a primeira coisa que ele fala é, olha, não irrita os seus filhos. Alguém já teve essa experiência? Acho que ninguém, né? Eu, pelo menos uma vez por semana, eu faço isso com meu filho, coitado. Todos os dias, ó, esse cara aqui está mais experiente que eu. Irmãos, não é engraçado a Bíblia falar
isso logo no começo, quando quer ensinar o pai? Primeira coisa, pai, não irrita seus filhos. O Hoffner, né, que me ajudou a estudar essa palavra, ele diz que naquela época, pela lei romana, os filhos eram propriedade dos pais. Quase que nem escravo. O pai podia fazer o que quiser com seus filhos. Tinha até direito de matar. Que tempos terríveis. Então imagina, o quão alguns pais, no seu descontrole emocional, na sua falta de ética, na sua falta de valores, causava sofrimento aos seus filhos, né? É nesse contexto que Paulo diz, você não está autorizado a fazer mal, a irritar, a criar essa sensação de sofrimento por razão nenhuma, a você tratar seu filho como se fosse qualquer coisa. Não, você não pode fazer isso, porque não irritar parece ser um nível... Imagina, um senhor de escravo se preocupa se o escravo está irritado ou não? Não. Você se preocupa se com o estado emocional de alguém, se essa pessoa estiver no mesmo nível de você. Estiver o mesmo valor que você. E Paulo está dizendo, seu filho é tão importante quanto você. Não irrite ele. Olha como o filho é importante para Deus. Quando nós nos tornamos pais, é automático, nós nos sentimos responsáveis pelos nossos filhos. E sendo responsáveis, a posição que a gente toma é de ser referência e de que aquela criança, não sabendo nada, precisa aprender de nós, né? Precisa receber as informações, precisa ser educada. Então a gente sempre fica com aquela sensação de que os filhos são meio inferiores que nós, né? E às vezes a gente confunde as coisas. Inferioridade não pode ser em relação ao valor que essa criança tem para você. Vou falar de um filme que ninguém assistiu aqui, né? Star Wars. Retorno de Jedi. O terceiro filme da trilogia, né? Que foi lançado em 83. Irmão, sabia que Star Wars é um grande filme que fala sobre paternidade? O grande drama desse filme é a relação pai e filho. O personagem principal, Luke Skywalker, ele depara com o pai dele. O pai dele, Lord Darth Vader. Acho que isso aqui já não é mais spoiler, né? Todo mundo sabe, né? Se não, desculpa aí você que não assistiu. Mas o Lord Darth Vader, ele era o general do Império que reprimia e massacrava as pessoas, destruía planetas. Então ele sempre foi o alvo de alguém que deveria ser morto, destruído. Mas chega um momento que o Luke está cara a cara com aquele vilão, e o vilão diz, eu sou seu pai. Meu Deus do céu, né? Essa é a cena que deixa todo mundo quebrado ali. Você já se colocou no lugar do Luke? Quando você descobre que seu pai é assassino? Quando você descobre que seu pai fez muita gente sofrer? O que se faz quando você descobre uma coisa dessa? Esse é o grande drama do filme. O segundo filme acaba, né, a segunda parte da trilogia, né, acaba justamente nesse drama e a gente fica, e agora, Luke? O que é que você vai fazer? Nesse filme, Retorno de Jedi, Luke vai lá encontrar de novo o pai. E a gente fica lá. Ixi, o que vai acontecer? Ele vai junto com o pai, é apresentado diante do imperador lá. E ele é obrigado a lutar contra o pai. Porque o pai começa a atacar ele para matar. Olha só que situação horrível. E ele lá vai lutando e o pai toda hora falando, filho, vem para o lado negro da força. Porque o Darth Vader é do lado negro da força. Né? Toda a maldade dele vem daí. E ele sendo assim, ele convida o filho também para ser como ele. E o Luke, enquanto vai lutando, cada vez mais ele vai ficando com raiva
O imperador vai dizendo, olha, ele está começando a entrar no lado negro da força. Está ficando que nem o pai dele. Quando o Luke derruba o pai e está pronto para matar, aí ele percebe. Cara, não é isso que eu quero me tornar. Então ele para. Aí o imperador fica frustrado, tenta matar o Luke. Depois a gente descobre que o Darth Vader recobra o coração de pai e salva seu filho, né? Foi uma cena importante. Mas essa é a imagem do Darth Vader sem máscara. Tudo feio, né? Mas que mostra o quão o pai pode ter influência negativa na vida de um filho. Eu falei agora que às vezes a gente tem que fazer as pazes, né, com os nossos pais, ou com a história dos nossos pais. Né, a gente lembra das coisas boas e coisas ruins também, mas você está ciente que você está na mesma posição? Que cabe a você também repetir a história que foi feita ou escrever essa história? É comum eu escutar, meu pai foi assim, por isso que eu sou assim. Será que precisa ser assim? Quando a Bíblia recomenda que você não deve irritar, embora a lei até te garanta o direito disso, ele está dizendo que a gente não pode ser pai no automático. A gente precisa pensar na influência que a gente está dando aos nossos filhos. Darth Vader quer puxar para o lado negro da força, porque é da natureza dele. Para onde você está puxando seu filho? Irritando a ira, como no Luke Skywalker, você vai despertar o lado negro da força dos seus filhos, né? Mas, se ao invés disso, você conscientemente pede a ajuda de Jesus, para ser Jesus, me ajuda a conduzir meu filho para o lado certo. Não me permita ser uma influência negativa para o meu filho. Então você está tomando um passo muito importante para ser um pai melhor daquilo que você achava que era ser pai. Você está deixando que Jesus influencie na influência que você está exercendo sobre o seu filho. Pais que Deus quer são pais que criam consciência cristã da sua influência. Tudo que você faz vai influenciar seu filho. E claro, a gente vai errar muito. E errando a gente vai influenciar mal. Mas quem é a pessoa que pode preencher os seus buracos? Quem é a pessoa que pode te corrigir? Quem é a pessoa que pode te transformar para você preencher esses buracos? É Jesus. O evangelho de que Cristo Jesus pode nos salvar, significa também que pode salvar você como pai. Pode ter hora que você falou, ixi, fracassei como pai, eu estou perdido como pai. Jesus pode salvar a tua paternidade, irmão. Entregue-se a Jesus. Deixe Ele transformar seu pensamento, seu modo de agir, seu modo de sentir, seu modo de falar. E assim, em vez de você irritar, quem sabe você não planta o amor de Deus na vida dele. Ainda no verso 4, Paulo então nos ensina o seguinte, em vez de você irritar seu filho, você eduque seu filho com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Disciplina e instrução é uma palavra que aparece bastante na Bíblia, né? Com relação à criação de filhos. Importante você ser a pessoa que vai ensinar sobre limites, sobre consequências, sobre valores. Não há nenhuma dúvida nisso. A questão é, quais limites você está ensinando? Quais valores você está ensinando? Muitas vezes, nos tornando pai, nós nos baseamos apenas
no que nós valorizamos, né? Então, a Bíblia é muito clara em dizer que não é qualquer disciplina e instrução, é disciplina e instrução que vem do Senhor. Isso daqui é um grande desafio para nós, pais. Eu também crio meu filho pensando em um monte de coisa, né? Puxa, seria bom ele estudar bem, porque o estudo vai preparar ele para a faculdade vai preparar ele para a profissão dele, né? É bom eu ensinar responsabilidades, porque no futuro ele vai precisar disso, cumprir algumas expectativas. Nossa, estou toda hora pensando em um monte de coisa que era importante transmitir para o meu filho, para ele poder sobreviver e viver bem, né? Depois que se tornar adulto, se desenvolver. Mas quanto dessas coisas que eu estou preocupado vem de Deus? Não estou dizendo que não é importante a gente pensar nas coisas deste mundo que são necessárias para a gente viver. O que está sendo questionado aqui é se é só isso que está dominando a nossa preocupação. Existe expectativa de Deus em relação ao seu filho que você deveria também assumir? Existem valores de Deus que você deveria transmitir para os seus filhos? E você tem transmitido estas coisas? Essa é a grande pergunta para nós, pais. Como vocês sabem, eu sou filho de missionários japoneses, né? A gente chegou ali no final dos anos 70 aqui no Brasil, tinha 1 ano de idade. Meu pai totalmente japonês. Então, eu não aprendi a falar português com ele. Inclusive, até hoje ele tem dificuldade de falar português, ele nem lê jornal direito, ele tem preguiça. Não foi com ele que aprendi a viver no Brasil. Tive que aprender sozinho lá na escola, com os meus amigos, meus colegas, meus amigos da igreja. E não tinha muito que me ensinar sobre como funcionavam as coisas aqui, os costumes. Fui aprendendo. Não foi ele também que me ensinou a ser o profissional que sou hoje, lá na minha empresa. Não foi ele que me ensinou a fazer conta, não foi ele que me ensinou a fazer planejamento financeiro, ou fazer negociação. Também não foi ele que me ensinou a me virar em várias coisas aqui no Brasil. Inclusive eu que tenho que ajudar ele a fazer várias burocracias aqui no Brasil, né? Papelada, né? Registros, toda hora ele vem me pedir ajuda. Tem muita coisa que hoje para mim é importante para viver que não aprendi dele. Ou ele não pôde me ensinar. Mas sabia, irmãos, que ainda assim eu me sinto totalmente herdeiro do meu pai? Quando eu vou tomar uma refeição, hoje eu sei como é bom a gente orar antes da refeição e ser grato por aquilo que a gente, de repente, nem poderia ter, mas Deus te deu na mesa. Isso aprendi com meu pai. Ele orava toda a refeição e não deixava ninguém encostar, nem no garfo, se a gente não orasse. Naquela época eu achava um problema, né? Tá com fome, queria comer logo, e meu pai lá segurando a gente, mas hoje eu sei como isso é bom para mim. Toda vez que eu entro no carro e a gente vai sair para algum lugar, a gente ora, Deus nos proteja. E hoje eu sinto como é importante eu ter a consciência da dependência de Deus em relação até à minha segurança física, porque eu não controlo todas as coisas que vão sair ali na frente. Meu pai, antes de engatar a primeira marcha, ele sempre orava. Estou fazendo a mesma coisa que ele. Sendo pastor, hoje, e às vezes a gente passa por várias dificuldades e problemas, às vezes me dá um desespero, às vezes eu fico frustrado, às vezes fico com raiva, mas naquele momento eu penso, peraí, para quem que eu estou fazendo isso? Estou fazendo para Deus, não estou fazendo para me agradar. Então faz parte eu passar por certas coisas. Aí eu recobro, né, a calma, a paz, e eu sigo. De onde eu aprendi isso? Isso eu aprendi do meu pai. Que até aos olhos dos filhos pequenos ele passou por um monte de perrengue,
Mas ele sempre orava lá, Deus nos ajude a prosseguir. Às vezes ele falava, poxa, tá difícil, mas ele orava pedindo a ajuda de Deus. Aprendi isso com meu pai. Quando eu percebi, foi do meu pai que aprendi a depender de Deus para viver. E eu, meu irmão, meus irmãos, a gente sabe. Sabia que meu pai já fez isso, fez uma coisa conosco que até assustou as noras, né? Um dia ele chegou pra gente assim, vamos lá ver o cemitério junto? Comprei um jazigo. E quando eu falei isso pra Dani, né, ó, meu pai tá querendo que a gente vê lá o jazigo com ele. Ela falou, ai credo. Isso é uma coisa absurda, mas olha só, fomos todos os filhos e as noras e os netos. Lá em Anguera, né, tem um cemitério lá, um jazigo que eles compraram, a gente viu a capela, nossa, que lugar bonito, o tempo estava bonito, parecia piquenique, só que a gente estava no cemitério. E o que surpreendeu até as noras é o seguinte, por que está sendo tão agradável esse tempo? Que a gente está falando do dia que eles vão morrer. Estão dizendo, né, meu pai estava dizendo que já não estava faltando muito tempo para ele partir. É para ser um momento de pesar, da gente falar assim, ai meu Deus, né? Que triste que esse dia pode chegar. E para nós não estava tanto assim. Parecia que Deus estava nos preparando para uma partida, para algo que nós devemos encarar com fé. Que a partida de alguém que está em Jesus deixa saudade para quem fica, mas uma coisa muito boa para quem vai. Lembro do pastor Yamazaki que quase foi, e quando ele acordou do coma ele disse, ué, ainda estou aqui? Queria ter ido logo lá, né? Foi o pastor John Piper, que foi ele que faleceu agora? Não, foi um pastor que disse que, né, já estava na fase terminal e falou para o médico assim, não, pode me mandar para casa porque eu quero ir encontrar Jesus o mais rápido possível. Não é uma desilusão com vida, mas uma alegria de poder estar com Deus. Aquilo lá foi uma experiência transformadora para mim, ir para o cemitério com meu pai. Porque estava indicando o caminho da fé. Inclusive ele disse, olha, no meu funeral você canta uma música alegre para mim, porque vai ser muito bom para mim. Eu falei, eu não vou conseguir. Mas quem sabe a gente tenta ali, né, para você. A gente vai ficar chorando, mas eu sei que você vai estar bem. Irmãos, não tem coisa melhor que você pode deixar para o seu filho do que Jesus. Do que a esperança que você pode ter nele. Eu sei que você está preocupado com um monte de coisa. Poxa, o futuro do meu filho, como é que ele vai se sustentar, a saúde dele. Mas antes de tudo isso, o que realmente vai sustentar a vida dele é Jesus. Disciplina e instrui com aquilo que vem do Senhor, de Deus. E assim, seu filho vai ficar bem, assim como você ficou bem. Pais que Deus quer, educam segundo os padrões de Jesus. De novo, não é o seu padrão. Você também tem o seu padrão. E pode continuar aplicando isso aí. Mas em cima do seu padrão tem que ter um outro padrão, que é o padrão de Jesus. E segundo o padrão de Jesus, que você também vai melhorando a sua orientação em relação às outras coisas. Pais que Deus quer, tem a referência paterna moldada por Jesus. Você, todo dia, tem que pensar seu padrão de paternidade. O que você pensa sobre o que ser pai, se isso está de acordo com Jesus. Não é só de acordo com sua experiência pessoal. É de acordo com o que Jesus, na verdade, deseja para você. Pais que Deus quer, criam consciência cristã da sua influência. Você está numa posição muito chave na vida do seu filho. Você pode ser bênção ou não. Que você possa pedir a ajuda de Deus para ser uma boa influência. E terceiro, pais que Deus quer, educam segundo os padrões de Jesus. Padrão de Jesus. Busque esse padrão. Jesus, qual que é o seu padrão? O que é que você deseja para a vida do meu filho, da minha filha?
E você tem que ter isso claro para poder educar e orientar o seu filho. Vamos orar, pais, pedindo a ajuda de Deus. E nós já oramos pelos pais que estão aqui, mas eu queria que as esposas, os filhos que estão ao redor, estenda a sua mão em direção ao seu pai, ou os pais que estão aqui. Talvez você, esposa, você, filho ou filha, tendo seu pai em quem você sempre se apoia, né? Mas sabia que não é fácil sempre a pessoa ser alguém que é apoiado pelos outros. As pessoas, fica o peso de todo mundo em cima de si. Seu pai, esse pai também precisa de ajuda. Precisa da ajuda de Jesus. Então peça essa ajuda do Senhor na vida dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós, pela Tua palavra, queremos, como pais, reaprender, atualizar sempre o que é ser pai. Nós queremos reconhecer diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas inseguranças no momento que somos pais. Senhor Deus, mas é a nossa fraqueza que nós sabemos que a Sua força pode crescer. Então ajuda cada pai aqui, Senhor Deus, a ter um conceito, uma referência de pai moldado e renovado pelo Senhor. Não importando a experiência que cada um teve com o seu pai. Que o Senhor possa ajudar a cada um aqui saber o que é ser pai, segundo a Tua vontade. Ajuda cada um aqui, Senhor Deus, ser lembrado do seu papel de influenciador de seus filhos. E que sendo influenciador temos o risco de influenciar mal. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos a influenciar conforme a Tua vontade, a influenciar positivamente. Senhor Deus, também ajuda a cada um aqui a trazer orientação, a ser guia dos nossos filhos, segundo também o Teu padrão e a Sua vontade, Senhor Deus. Que em vez de nós colocarmos as nossas expectativas, nossos conceitos, nossos planos, em primeiro lugar, que haja em primeiro lugar a Sua vontade. Ensina-nos a Sua vontade. Capacita cada pai aqui, Senhor Deus. Renova as suas forças. Dá coragem. Dê firmeza. E, Senhor Deus, sustenta a vida de cada um aqui, enquanto o Senhor permitir ser pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.